Paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais um programa. Somos todos de Jesus Cristo. Hoje estaremos falando, meditando sobre o amor de Deus, Antes vamos orar ao Senhor, Que o Senhor venha falar conosco. Amém? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais esse momento que tu preparaste para nós, de estarmos, meu Deus, juntamente com nossos irmãos, meditando na tua palavra, Pai. Toma, Pai Santo, a minha vida em tuas mãos, para que tudo quanto eu falar, Pai, provenha de ti. Fala, Pai, tudo que é necessário ao nosso crescimento espiritual, que nós possamos conhecer a ti, Pai, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, Pai. Pai, nos orienta, Pai, nesse tema tão importante que é falar do teu amor, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje vamos falar então um pouco sobre o amor de Deus. Antes, vamos ler aqui, o que diz no capítulo 3, do Evangelho de João, no versículo 16, E aqui diz o seguinte, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui diz que Deus amou o mundo, e por amar o mundo é que ele enviou o seu Filho para que através do Filho nós tivéssemos a salvação, E Jesus não negou morrer por nós, pagar por aquilo que nós não poderíamos pagar, mas por amor a nós, ele se submeteu a todo sacrifício, e inclusive morrer por nós, morrer na cruz do Calvário, por amor de nós, para que nós pudéssemos, através desse sacrifício, ter vida nele, Então, e aqui diz que, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que é o grande objetivo de Deus para as nossas vidas, Então é importante isso daí, porque no versículo seguinte diz assim, olha, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, Então o desejo de Deus sempre foi esse desejo de salvação das pessoas, Então foi por isso, para salvar as pessoas, que o Pai enviou seu Filho, Aqui no capítulo 15, 9, fala um pouco do amor de Deus, No capítulo 15, eu vou ler aqui alguns versículos desse capítulo, Capítulo 15, vamos iniciar aqui no versículo 9, E no versículo 9 diz o seguinte, olha, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Então, o mesmo amor, como o Pai amou a Jesus, também eu vos amei a vós, amou a nós, E aqui Jesus diz, permanecei no meu amor, ficai no meu amor, Então, é importante isso, permanecer no amor é permanecer nele, Então, é importante. Jesus diz aqui no versículo seguinte, olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, Então, permanecer, aquele que guarda, os mandamentos,
do Senhor, esse permanece no amor de Deus, né? Porque quando nós deixamos, né, não guardamos os seus mandamentos, lá no capítulo 14, né, 14 e 24, 14 e 23 diz assim: olha, quem me ama, aquele que me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então é importante guardar os seus mandamentos para que a gente permaneça no seu amor, né? Da mesma forma como Jesus guardou os mandamentos do Pai, né? É o que Jesus está dizendo, né? E aqui no 15:11 diz assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa, né? Então, para que nós realmente tenhamos esta alegria, né? É importante isto, permanecer no amor de Deus, né? No amor. E para permanecer neste amor, nós temos que permanecer, né? Sendo obediente aos seus mandamentos, à sua palavra, né? Isso é que nos traz paz, né? Isso que nos traz alegria, né? Se tão somente nós estarmos na presença de Deus, né? Guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, né? Demonstrando o nosso amor a Ele, por tudo quanto Ele já fez por nós, né? E o mandamento que o Senhor nos deixou aqui, ó, está no 15:12, ele diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, né? Como eu vos amei a vós, né? Então não é um amor carnal, né? É um amor diferente aqui, né? Jesus está dizendo: o mesmo amor com que eu amei vocês, é que vocês amarão os outros, né? Então é importante a gente seguir esta palavra, né? Porque às vezes a gente quer amar as pessoas do nosso jeito, né? Da nossa forma, né? Segundo a nossa visão, mas nós temos que seguir a palavra, né? E a palavra diz que nós devemos amar como Jesus nos amou, né? Então é importante este amor. E aqui no versículo seguinte, né, no 15:13, né, diz assim: já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, nós éramos servos, né? Mas aqui Jesus está nos chamando, né? É uma nova fase que os discípulos estavam passando, né? Deixaram de ser servo, agora passaram a ser amigos, né? Amigos de Jesus. Mas lá para frente, Jesus nem chama eles de amigo, mas de irmãos, né? Então é importante isto. Já aqui diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, né? Então é importante que a gente sempre siga a palavra, né? Quando nós estamos na palavra, estamos em Jesus, né? É importante isso, porque as pessoas falam: não, eu estou em Jesus, tudo. Mas se não estiver na palavra, não está nele, né? Porque, como dissemos, né? Aquele que ama é aquele que guarda a palavra. Aquele que não guarda é aquele que não ama, né? Então é importante isso. Por quê? Porque é importante também a gente fazer parte de uma unidade, né? A unidade com Deus, né? Aqui no capítulo 15, 20, né? 17 e 20,
17, 20 e 23, né? Até versículo 20 até 23, no capítulo 17, fala aqui da unidade, né? Muito importante para nós, né? Eu sempre bato nessa tecla pela importância desta palavra, né? Porque aqui Jesus nos dá uma direção, né? Nos mostra qual é a sua vontade para a nossa vida, né? Então, é dentro dessa vontade que nós devemos caminhar, né? E aqui Jesus diz assim, olha, estava orando pelos discípulos, mas agora passa a orar por nós, que cremos na sua palavra, né? Então, aqui Jesus diz no capítulo 17, versículo 20, eu não rogo somente por estes, né? Aqueles discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então, Deus nos chama então a essa unidade, né? Essa oração que Jesus fez ao Pai, intercedendo por nós, para que nós venhamos a ser um, né? Porque Jesus disse, olha, eu e o Pai somos um, e nós vamos então, vontade de Jesus a gente fazer parte desta unidade. Esta é a oração de Jesus, né? Então aqui diz assim, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, né? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, né? O mesmo amor do Pai para com Jesus, né? Jesus está dizendo, para que o Pai tenha o mesmo amor por nós, né? Esta é a oração de Jesus, né? Que nós sejamos amados, né? Do Pai, assim como Jesus é amado do Pai, né? Então, isso é importante. E aqui no 17, 26, Jesus diz assim, eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja, para que o amor com que me tens amado esteja neles, né? O amor de Deus em nós, né? É importante saber, né, que é o amor de Deus em nós que nos torna filhos, né? Nós vamos ver isso, né? Eu vou contar aqui, antes eu vou citar aqui um versículo, né, que diz assim no 20:17, não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai para os meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, né? Aqui é aquele momento em que eu estava dizendo, né, que é a passagem, Jesus quando chamava eles de amigo, mas aqui Jesus já chama de irmãos, né? Aqui foi quando Jesus ressuscitou, né, subiu ao Pai, ele ressuscitou, né, e teve esse encontro com Maria Madalena, né? Antes de subir ao Pai, ele disse, não me detenhas porque ainda não subi a meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, né? Foi aqui então que Jesus disse que nos colocou como irmãos, né? Como filho de Deus, né? Da mesma forma como Jesus, né? Então nós vamos ver aqui alguma diferença entre o filho e o servo, né? Porque filho é aquele que faz por amor, né? O servo ele faz por interesse, né?
escravo é aquele que faz por obrigação, né? Então, eu vou só citar um breve testemunho, né? De um irmão nosso, né? Que recentemente ele contou isso a nós, né? Ele estava ainda tem, né? O pai, né? O pai tem problema de Alzheimer, né? Alzheimer, a gente sabe, ele é uma doença progressiva, né? E a pessoa vai se esquecendo da memória, né? E ele tinha uma época que ficou desempregado, né? E aí resolveu ajudar a mãe, né? A cuidar do pai, né? Embora ele tivesse outros irmãos, ele achou que deveria então ajudar, né, os pais nessa situação aí. E passou então a ajudar o pai, né? Deixou de procurar emprego, né? E passou a cuidar do pai. E o pai, essa doença, ela foi aos poucos evoluindo, né? E passou a ter uma incontinência urinária, né? Aí passou a dar mais trabalho, mais para frente passou a ter problema de incontinência fecal, né? Passou a ter mais trabalho ainda, porque era necessário trocar de fralda, né? E ele ficou nessa situação, né? Então, ele achava assim, que ele cuidava do pai, né? Mas ele achava que não tinha amor, né, pelo pai, né? Aí foi orar ao Senhor, né, para que o Senhor colocasse o amor dele no coração dele, para que ele pudesse cuidar do pai, né? Porque a relação, ele era uma descendência japonesa, né? E a educação japonesa, né? É bem diferente da nossa, né? Lá o contato de pai e filho é diferente, né? Tanto é que ele via o pai não como o pai, mas como o chefe da família, né? É aquele que fala e os filhos obedecem. Então, como o pai falava pouco, né? E ele também falava pouco, quer dizer, o diálogo entre eles quase não existia, né? Mas ele achava então que não tinha amor pelo pai, né? Então ele queria que Deus colocasse o seu amor no coração dele, né? Foi quando, em determinado momento, o Espírito Santo deu esse entendimento a ele, né? E deu esse entendimento da seguinte forma, dizendo: olha, se você fizesse por obrigação, você seria escravo, né? Se você fizesse tudo isso para ter alguma recompensa, né? Algum ganho, né? Alguma mesada, você seria servo. Mas como você faz por amor, você é filho, né? Então é importante a gente trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? A diferença entre filho e servo é que filho, ele faz por amor, né? Assim também com relação ao nosso trabalho secular, né? Do dia a dia, né? Às vezes a gente entende assim: não, eu vou trabalhar porque se eu não trabalhar a família vai passar fome, tal, né? E ele sente aquilo como uma obrigação, sabe? E acaba agindo como servo, porque no final de cada mês ele tem uma recompensa, tal, né? O que possibilita ele a sustentar a família. Mas esse pensamento é um pensamento de servo, né?
O pensamento de filho é que quando ele faz as coisas por amor, né? Por amor como, né? Ele pode fazer por amor a Deus, né? Por gratidão a Deus, por Deus ter abrido, né? Ter aberto aquela porta de emprego, que aquela porta de emprego tenha dado a ele condições de sustentar a sua família, né? Então, a gente tem que sempre verificar, nós podemos fazer de duas formas, né? Hoje, eu não vou falar em escravidão, porque escravidão era o tempo em que o escravo não tinha direito, né? Ele só fazia o que mandava, né? Mas hoje, muitos ainda vivem na condição assim de servidão, né? Servidão é aquele que faz por interesse de alguma coisa, né? Então ele se torna servo, né? Mas filho é o que faz por amor, né? Então, em todas as áreas da nossa vida, né? A gente tem que mudar, né, o pensamento, né? E ver no sentido de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? A possibilidade que Ele nos deu, a saúde, né? As condições. Então é sempre ser grato a Deus, né? Por quê? Porque essa gratidão é que vai mostrar, né? Que nós não somos servos, nós somos filhos. Por quê? Fazemos por amor, né? Então é importante fazer as coisas por amor, né? Jesus mesmo, ele sempre fazia a vontade do Pai, né? Mas não fazia por obrigação, né? Ele fazia por amor, né? Aqui no capítulo 4:34, Jesus diz o seguinte, olha, Jesus dizendo assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, aquilo que sustentava Jesus, né, era a vontade de fazer a vontade do Pai, né? Por amor ao Pai, né? Jesus fazia, não cuidava de fazer a sua própria vontade, né? Então, o amor de Deus, ela vai além do nosso sentimento pessoal, né? Ela transcende tudo isso, porque o amor de Deus, ele faz com que a gente ajude outras pessoas, né? Jesus, ele morreu justamente por nós, né? Para nos dar vida com abundância, né? Porque sabemos, o ladrão não veio matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, né? Então, Jesus veio nos dar vida, né? Então, importante isto, né? Que quando o amor de Deus está em nós, né? E nós temos este amor, quando temos em nós o Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, né? Esse desejo de salvação, né? Porque a gente vê na palavra de Deus que tudo que o Pai fez, né? Fez no sentido de salvação, né? Foi para isso que ele enviou o seu Filho ao mundo, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então a gente tem que ter esse olhar também de salvação das pessoas, né? Às vezes a gente pensa, não, eu tô tudo bem, eu já estou salvo. Não, mas não é esse o amor, né? Amar como Jesus nos amou, né? A ponto de dar sua própria vida em favor do outro, né? Não de si próprio, né? Então aqui Jesus diz,
no 6,38, porque eu desci do céu, né? Aí eu já falei daqui não. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, né? Então, a vontade de Deus é justamente no sentido de salvação, né? Quando nós temos o Espírito Santo, esse desejo de levar salvação vem do Espírito, não vem da carne, né? Por isso, para que nós tenhamos o mesmo Espírito, é necessário que a gente permaneça na sua palavra, né? Porque Jesus como eu vou repetir aqui, né, o 14:23, aquele que me ama guardará a minha palavra, né? E meu Pai o amará, quer dizer, será amado do meu Pai. E viremos para ele e faremos nele morada, uma promessa que Jesus está fazendo para todo aquele que guarda a sua palavra, né? E quando ele faz morada em nós, e realmente aí nós passamos a ter amor, né? O amor de Deus, o amor que salva as pessoas, né? Não é um amor carnal, né? Um amor egoísta, né? É um amor que leva salvação às pessoas, né? Então, e Jesus diz assim, olha, capítulo 17, Jesus diz assim, vou citar aqui o versículo 18 primeiro, que diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Aqui é Jesus falando, né? Aqueles que são os seus discípulos, né? Quem são os verdadeiros discípulos? Lá no capítulo 8, versículo 31, diz, capítulo 8, versículo 31, Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então, é importante isto, para ser discípulo, permanecer na sua palavra, né? E é pela sua palavra que nós vamos receber dele o seu Espírito, né? Então, é importante que a gente permaneça, né? Na sua palavra, não saia da sua palavra. Por quê? Porque é a verdade, né? Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então, tudo que Jesus trouxe a nós é a doutrina do Pai, né? E a doutrina do Pai é a verdade, né? Lá no capítulo 17, versículo 17, né? Quando Jesus intercedia pelos seus discípulos, orando ao Pai, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então, a verdade é a palavra do Pai. E o Pai só deu a Jesus trazer a sua palavra, né? Jesus aqui no capítulo 12, 49, Jesus diz assim, olha, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito, né? Então, seguir a Jesus hoje é seguir a sua palavra, né? Estar no caminho é estar na sua palavra. Quando nós saímos da sua palavra, nós saímos do caminho, né?
é importante a gente se manter nesse caminho, né? Porque é nesse caminho que nós conheceremos a verdade, né? Quando nós recebemos de Jesus, né? Jesus, ele é a verdade. Nós, quando recebemos do seu Espírito, né? O Espírito Santo da verdade, né? Nós somos libertos, né? Libertos das coisas deste mundo, né? Muitas vezes nós estamos presos ainda, né? Fazendo coisas de servos, né? Estamos agindo como servos neste mundo, mas Jesus, ele veio para nos tornar filhos, né? Filhos, eles são livres, né? Filhos são aqueles que fazem por amor, né? Não por obrigação, não por servidão, por troca de alguma coisa, né? Filho, ele faz por amor, né? Então, isto é importante, né? Que nós sejamos filhos, né? Então, é isso, irmãos. Aqui nós seguimos sempre o que Jesus, seguimos sempre os passos de Jesus, porque é a única forma de chegar ao Pai, né? Porque não há outro caminho, né? Para ser filho, nós seguimos os passos do Filho, né? Então, isso é importante. Lá no capítulo 18, né? 18, 37, a parte B, né, desse versículo, Jesus diz assim: eu para isso nasci, para isso eu vim a este mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Dar testemunho da verdade é dar testemunho da sua palavra, né? Esse é o fruto que permanece para sempre, né? A palavra de Deus, né? E a palavra é Jesus, né? Então, é onde nós devemos permanecer, né? É em Jesus, né? Jesus, ele é a fonte da vida, né? Jesus diz: olha, quem tem sede, vem a mim e beba, né? É uma fonte a jorrar água viva, né? Que nos leva à presença do Pai, né? Nenhum outro tem a palavra de vida, né? Somente Jesus. Jesus disse lá no capítulo 6, 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, né? É onde nós devemos permanecer para termos vida, né? Vida, a promessa de Deus é vida com abundância, né? Vida com abundância é vida em todos os sentidos, né? Não precisamos nos preocupar, né? Jesus diz: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para sempre, né? A comida que permanece para sempre é a sua palavra, né? Então, e nele podemos descansar, porque é ele que nos sustenta, né? Jesus disse: olha, sem mim nada podereis fazer, né? Assim como ele sustenta os pássaros do céu, né? Sustenta toda a natureza, né? Toda a natureza tem vida, né? Sustenta até os planetas, né? Quanto mais nós que somos filhos, né? Então, nele nós podemos descansar, né? E ser filho, né? Como nós vimos hoje, né? É importante isso, que o filho, ele faz por amor, ele não faz por obrigação, não faz em troca de alguma outra coisa, né? Filho, ele faz por amor, amor ao Pai, né? Por tudo que o Pai representa para nós, né? Aquilo que o Pai entregou por nós, e a Jesus Cristo que não negou fazer esse sacrifício por nós, né? Quando nós valorizamos a vida eterna, nós valorizamos tudo
que foi feito por nós, né? Por isso é importante, né? Priorizar a vida eterna, não só para nós, mas pelas pessoas que nós podemos alcançar através da verdade, através da palavra de Deus, né? Nós somos luz deste mundo, né? Nós fomos escolhidos, né? Lá no capítulo 15, 16, diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda, né? É a palavra que Jesus deixou para nós, né? É confiar na palavra. Quando nós confiamos na palavra, essa palavra, ela vai se realizar na nossa vida, né? Então, nós temos que seguir a palavra, confiar na palavra, né? Isso é importante. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Se Deus quiser, na próxima semana, retornaremos aí, trazendo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Amém, irmãos? Só agradecer a Deus por esse momento, né? Pela sua palavra, né? Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento maravilhoso, Pai, que estivemos meditando na Tua palavra, Pai. Oramos, Pai, para que a Tua palavra adentre, Pai, em nossos corações, que nós possamos viver esta palavra, Pai, para que através desta palavra, meu Deus, nós venhamos receber de Ti, Pai, o Teu Santo Espírito, Pai, o que nos torna filho, Pai, porque o filho, meu Deus, como nós vimos na Tua palavra, é aquele que faz por amor, Pai. E nós queremos, Pai, fazer por amor, porque somos Teus filhos, Pai. Trabalha em nossas vidas, Pai, que nós possamos estar sempre diante de Ti, na Tua presença, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, Pai. Guarda-nos e nos livre, Pai Santo, de todo mal. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos e até a próxima, né? Se Deus quiser.